Assembleia de Deus, vem comigo ouvir a palavra de Deus. Quero saudar a todos novamente com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Chegado o momento muito importante aqui do nosso programa, onde nós vamos meditar aqui na palavra de Deus. Eu quero convidar você para que você pegue a sua Bíblia e você abra junto comigo no livro de Romanos, no capítulo 8 e versículo de número 28. Romanos, capítulo 8 e versículo de número 28. Tenho certeza que Deus, Ele tem algo a falar comigo e com você. Porque o nosso Deus, Ele é amor. O nosso Deus, Ele nos ama. Ele investiu muito, né, para que nós viéssemos ser salvos. Se você já encontrou aí a sua Bíblia, já abriu no livro de Romanos, né, o apóstolo Paulo, ele escreve à igreja de Roma, né, no capítulo 8 e versículo 28, que diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então nós vemos que o apóstolo Paulo, ele deixa registrado aqui no seu livro, a sua carta à igreja de Roma, dizendo que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Mas nós colocamos em nosso pensamento que tudo na nossa vida tem que ser mil maravilhas. Nós colocamos dentro do nosso coração que tudo na nossa vida tem que dar certo. Mas Jesus, ele diz, né, em suas palavras, que no mundo nós teríamos aflições. Mas então, por que nós temos aflições? Porque nós sofremos, porque nós passamos por um período de angústia. Então, nós amamos a Deus, mas Deus não nos ama? Não, há coisas que acontecem em nossa vida, né, que Deus permite que aconteça em nossa vida, porque Deus, ele quer aprimorar a nossa fé. Ele quer aprimorar a nossa estrutura. Nós vemos no livro de Jó, a Bíblia diz que Jó era um homem reto, temente a Deus e se desviava do mal. Então, com certeza, Jó amava a Deus. Jó seguia os seus mandamentos, ele seguia os mandamentos do Senhor. Mas nós vemos ali no primeiro capítulo de Jó, que Jó era um homem muito considerado em sua cidade, era um homem muito conhecido, um homem onde as pessoas chegavam até a ele e pediam conselho. Jó era um conselheiro, as pessoas olhavam para Jó e viam ele como um homem de Deus. E nós vemos ali o que aconteceu na vida de Jó. O inimigo de nossas almas vai até as regiões celestiais, e ali Deus começa um diálogo com o nosso inimigo. Deus faz uma pergunta para o nosso inimigo: tem visto o meu servo Jó? E Deus conhecia Jó, e Deus sabia que Jó o amava. Deus sabia que Jó era um homem reto, temente, se desviava do mal. Mas Deus inicia ali aquela conversa perguntando a Satanás, ou Lúcifer, né? O anjo de luz, o anjo caído, aquele que se rebelou contra Deus, e hoje ele quer a nossa destruição. Mas eu não quero falar desse ser, eu quero falar da vida de Jó. Jó ali foi testado, Jó foi provado, mas Deus não amava Jó. Jó não amava a Deus, e a Bíblia não diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, mas às vezes nós temos que passar por algumas dificuldades, porque nós se distanciamos de Deus, nós ficamos longe de Deus. Então, a tribulação, para aqueles que amam a Deus, o que faz nas nossas vidas? As tribulações fazem que nós se aproximamos de Deus, nós se achegamos mais diante de Deus. E não foi diferente na vida de Jó.
Nós vemos que Jó perdeu todos os seus animais, Jó perdeu todos os seus filhos. Ele tinha 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres, e não veio uma tempestade sobre a vida de Jó, dizendo assim, né? Algo terrível aconteceu na vida de Jó. Alguém chegava para Jó e dizia: Jó, veio um vento do deserto, bateu nos 4 cantos da casa ali dos seus filhos, a casa caiu e todos morreram. Jó, caiu fogo do céu e consumiu os seus animais. Jó, veio um outro povo ali e roubou os seus animais. Jó, em pouco tempo, ele perdeu tudo. Ele perdeu tudo que ele tinha. Mas ele não amava a Deus? Sim. Nós vemos pelas escrituras sagradas, que Jó, com certeza, ele amava a Deus, ele seguia os seus mandamentos. Porém, Jó foi provado para ver se verdadeiramente ele amava a Deus de todo o seu coração. Deus sabia? Sabia. Mas eu penso comigo, né? Não diz as escrituras, mas eu penso comigo que ele queria provar para o inimigo de nossas almas que Jó verdadeiramente amava a Deus. E nós vemos que Jó perdeu tudo. Ele perdeu a sua dignidade, ele perdeu seus filhos, né? Os amigos de Jó foram até Jó, fizeram uma campanha de oração e Deus não respondeu. Até os amigos de Jó começaram a acusar: Jó, você está em pecado, porque Deus não te responde, Deus não te tira desse buraco, Deus, você está aqui nas cinzas. A Bíblia diz que Jó foi parar nas cinzas, né? Trazemos aqui como o lixo da cidade, onde as pessoas jogavam ali os entulhos e tacavam fogo. Jó foi parar no lixo da cidade. Mas por isso Deus não amava Jó? Não, com certeza Deus amava Jó, simplesmente estava querendo provar para alguém o amor de Jó para com Deus. E nós lemos aqui, né, em Romanos capítulo 8 e versículo 28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes o que nós achamos que é o mal para as nossas vidas, na visão de Deus é o bem. Às vezes acontecem algumas coisas em nossa vida e nós achamos: olha, eu acho que eu errei, eu acho que eu pequei, eu acho que eu saí um pouco do caminho e Deus não está comigo. Mas às vezes nós estamos sendo provados, porque Deus, ele quer mais comunhão entre você e Ele. Deus quer que você se achegue mais a Ele, porque quando está tudo bem nas nossas vidas, nós deixamos de orar, nós deixamos de falar com Deus, nós deixamos de ler a sua palavra. Mas quando vem a tribulação, aí nós corremos para o joelho, nós dobramos o nosso joelho, buscamos a presença de Deus, e é isso que Deus quer. Quando nós dobramos o nosso joelho, quando nós estamos falando com Deus, nós criamos um elo de amizade com o nosso Deus. E é isso que Deus quer de mim e de você, assim como na vida de Jó. Mas Jó viveu o resto da sua vida sofrendo? Jó viveu o resto da sua vida sendo provado? Não. As escrituras nos mostram outras coisas. Às vezes o sofrimento no princípio é prova de algo que virá sobre as nossas vidas, de bênção da parte de Deus. Nós somos provados, nós somos testados por Deus para ver se nós merecemos aquilo que Ele tem para nos dar. Porque às vezes, se todas as coisas Deus der facilmente para mim e para você, nós vamos achar que nós conseguimos com a força do nosso braço. Eu fui lá, eu lutei, eu consegui. Muitas pessoas dizem assim: eu levanto de manhã, eu tomo meu café, eu saio, trabalho o dia inteiro. Mas quem que te deu saúde? Quem que te levantou da cama? Olha, se Deus não for na nossa vida, nós não fazemos nada. Nem da nossa cama a gente sai. Se Deus não nos der saúde, quantas pessoas deitam à noite e não levantam no outro dia de manhã? Quantas pessoas deitam em seus leitos e já não acordam mais, por algum problema de saúde? Mas quando Deus intervém na nossa vida, um milagre acontece. Ele nos dá vigor, nos dá força para trabalhar. Quantas pessoas até saem da sua casa e no meio do caminho sofrem um acidente?
Por quê? Porque não se colocam diante da presença de Deus, porque não oram a Deus antes de sair de sua casa. Nós devemos orar a Deus e pedir a guarda de Deus, né? A Bíblia diz no Salmo 34, versículo 7, se não me falha a memória, que um anjo do Senhor acampa ao nosso redor e nos livra de todo o mal. Então, quando nós nos colocamos diante de Deus, quando nós oramos a Deus e pedimos para Ele agir na nossa vida, Ele vai fazer. Ele vai cuidar de nós. Então, por isso que eu digo a você, nós devemos buscar a Deus, devemos buscar no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E mesmo quando algumas coisas parecem não estar dando certo, vamos esperar, não vamos desistir no meio da caminhada, vamos continuar em nossa caminhada, porque se nós estamos debaixo das mãos de Deus, se nós amamos verdadeiramente a Deus, o milagre vai acontecer. E Jó sabia disso. No capítulo 19 de Jó, né, ele diz: bem sei que o meu Redentor vive e em breve ele se levantará nessa terra. Jó sabia que ele estava em meio à dificuldade, ele estava em meio à provação, mas ele sabia que esse momento ia passar. Ele sabia que algo ia acontecer na vida dele, algo sobrenatural iria acontecer na vida dele. E nós vemos ali no final do livro de Jó, Deus restituindo tudo na vida de Jó. Jó foi provado, mas ele foi aprovado, porque ele amava a Deus, né? E eu com certeza, tudo aquilo que Jó passou serviu de experiência para a sua vida, porque a Bíblia diz que depois desse acontecimento, ele viveu ainda muitos anos. Jó pôde ter os seus filhos novamente, e ele pôde ver os seus netos crescendo. Então, Jó teve uma vida próspera diante de Deus. Em meio às tribulações, né, em meio às provações, Jó resistiu às provações e foi abençoado em dobro. A Bíblia nos conta, aqui no final do livro de Jó, que Deus deu tudo em dobro para a vida de Jó. Jó tinha 10 filhos, Deus não deu em dobro. Deus deu 10 filhos para ele, mas a Bíblia diz que eram os filhos mais bonitos daquela terra. Mas os animais, Deus deu em dobro. As suas posses, Deus deu em dobro. A sua dignidade voltou novamente. As pessoas voltaram a reconhecer que verdadeiramente Deus era na vida de Jó. Eu quero dizer para você, se você está passando por alguma situação difícil, se algo está acontecendo na sua vida, espere, porque tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Nós vemos no livro de Marcos, no capítulo 4, versículo 35, que Jesus estava ali num certo lugar, né, no barco pregando, e Jesus pediu que os discípulos entrassem dentro do barco e que eles passassem a outra margem do rio, a outra banda do rio, o outro lado do rio. Mas o que aconteceu? No meio do caminho veio a tempestade. E os discípulos não amavam a Jesus? E os discípulos não tinham ele como Senhor, como mestre? Com certeza tinham. Mas então por que sobreveio aquele mal sobre a vida daqueles homens? Porque Deus tinha algo especial para aqueles homens. Nós vemos que o vento soprou, as ondas se levantaram, mas quem mandou eles atravessar o rio? Foi Jesus. Jesus disse: passamos para a outra banda. E será que Jesus não sabia que o vento ia se levantar, que o mar ia se enfurecer? Com certeza ele sabia, ele era Deus, né? Ele era onipresente, onisciente, onipotente. Ele tinha todo o poder, né? Ele conhecia todos os tempos, passado, presente e futuro. Ele conhecia tudo, ele sabia o que ia acontecer. Mas era propósito dele para uma causa. Qual causa? Os discípulos não andaram com Jesus? Andaram. Os discípulos não viram Jesus operar sinais e maravilhas? Viram. Mas ainda faltava algo. Jesus queria se mostrar mais a ele. Queriam que eles conhecessem a Jesus ainda mais. Eles ainda não conheciam plenamente a Jesus Cristo. Porque quando se levantou as ondas, aqueles homens ficaram desesperados. Mas Jesus estava no barco. Nós não podemos nos esquecer que em meio às provações,
em meio às lutas, em meio às dificuldades, se Jesus estiver no nosso barco, Ele vai se levantar e o milagre vai acontecer. O sobrenatural de Deus vai acontecer na nossa vida, assim como aconteceu na vida de Jó. Ele foi provado, assim como aconteceu na vida dos discípulos que estavam ali naquele barco. Eles se lembraram de Jesus e foram até Ele e o acordaram. Sabe o que isso representa para mim e para você? Sabe o que é acordar a Jesus? É nós buscarmos em oração. É nós incomodarmos a Jesus Cristo. E Ele gosta de ser incomodado. Ele gosta que nós dobramos o nosso joelho e falamos com Ele, porque Ele quer ouvir a sua voz. O nosso Deus, Ele é carente de ouvir a sua voz. Ele necessita ouvir a sua voz. Para isso nós fomos criados, para falar com Deus, para adorar a Deus, para magnificar a Deus. E quando os discípulos foram ali, acordaram o mestre, ele se levantou. E a Bíblia diz que ele estendeu as suas mãos. E ele disse: acalma, mar, aquieta-te, vento. E aquilo que era uma grande tempestade se tornou numa grande bonança. E a Bíblia diz que os discípulos se perguntaram: mas quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Sabe o que eu entendo aqui? Que eles conheceram um Deus poderoso, um Deus que pode tocar nas águas, um Deus que pode tocar no vento, um Deus que pode fazer todas as coisas. Eles tinham visto Jesus operar milagres, mas aquilo, o sobrenatural de Deus, Deus agir na natureza, eles ainda não tinham visto. E quando eles viram, eles disseram: mas quem é este? Olha, nós não conhecíamos a profundo esse Deus. Então ali o que eles passaram serviu como experiência para a vida deles. E com certeza lá na frente, quando o nosso Senhor Jesus Cristo morreu, ao terceiro dia ressuscitou, passado 40 dias ele foi levado aos céus, mas os discípulos continuaram a obra. Eles criaram estrutura, eles aprenderam com o mestre que havia um poder dado a eles. Jesus disse: eu fiz essas coisas, mas se vocês crerem, se vocês tiverem fé, vocês poderão fazer coisas maiores do que eu fiz. Mas para Deus realizar algo em nossa vida, Ele nos molda, para que nós possamos suportar aquilo que Ele vai nos dar, né? E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Ah, irmão Eduardo, mas eu não tenho chamado. Você tem sim. Todos nós temos. Ah, mas eu não conheço a Deus, eu nunca vi. Mas você pode conhecê-lo neste momento, né? Através dessa palavra, você acreditando nessa palavra, você pode conhecê-lo e você vai fazer parte, porque nós nos alistamos para um exército, o exército de Cristo. E o que nós devemos fazer? Assim como eu recebi a palavra, acreditei, entreguei a minha vida a Jesus Cristo, agora nesse momento estou passando a palavra para você. Se você acreditar e você entregar a sua vida a Jesus Cristo, você vai passar por um processo onde você vai aprender a palavra de Deus. Você vai ter comunhão com Deus. Você vai ser querido de Deus. E dentro do seu coração vai brotar algo maravilhoso. A vontade de gerar vidas. E o que é gerar vidas? Pregar o Evangelho para que outras pessoas também conheçam a Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo inteiro. João 3,16. E Ele deu o seu Filho único para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus tem vida eterna para mim e para você. Eu quero que você fique com essa palavra, né? E que o Espírito Santo de Deus fale mais ao seu coração. Saiba, ame a Deus. Ame a Deus, não importe o que você esteja passando. Se você está passando por dificuldade, ame a Deus, porque Ele vai te ajudar. Na hora certa, no momento certo, as portas vão se abrir, o milagre vai acontecer, o sobrenatural de Deus vai acontecer na sua vida. Por isso eu digo para você, não desista. Entregue a sua vida a Jesus Cristo. Se você já é um cristão, tome posse dessa palavra.
O Espírito Santo de Deus tem colocado ao meu coração para me transmitir ao seu coração. Se você não é um cristão, aceite a Jesus Cristo como o seu único e suficiente Salvador. E Ele vai mudar a sua vida, Ele vai mudar a sua história. Entregue a sua vida a Jesus Cristo e você verá o milagre. Procure uma igreja evangélica, Assembleia de Deus. Procure o pastor dessa igreja e diga que você quer um lugar para congregar, para servir a Deus. E ele vai te dar orientação e o milagre vai